Afinal, quais são os tipos de pessoas que nós devemos evitar? É justamente esta pergunta que nós vamos responder no podcast de hoje. Mas antes, eu quero dizer a você que seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast do pastor Adriano Machado. Este é o Grupo das Águias, então voa! Antes de nós irmos ainda para o nosso tema, eu quero pedir a você a gentileza que dê o seu like. Assim, outras pessoas também serão alcançadas através dessa mensagem. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ok? Sem mais delongas, vamos ao assunto do dia. Existem pessoas que somam, que agregam, que motivam, que nos ensinam. Mas também, em contrapartida, tem pessoas que nos sugam o tempo, a energia e muitas vezes até o nosso dinheiro. Tem pessoas que nos desestimulam, que nos colocam para baixo e ainda nos tiram do nosso foco e do nosso propósito. Então, quais são os tipos de pessoas que nós devemos evitar? É claro que aqui a lista seria bem grande, mas eu selecionei para vocês 3, até mesmo para que a gente não se estenda muito nesse podcast. A primeira delas, anote aí, são as fofoqueiras. Já deve ter vindo aí à sua mente até 1 ou 2 nomes, ou vai dizer que não? Nós devemos evitar esse tipo de pessoa porque elas têm uma vida extremamente vazia e sem nenhum sentido. E é justamente por isso que só resta a elas falar da vida alheia. Então, a recomendação é que você fuja dessas pessoas. Hoje o assunto é a fulana, o beltrano, mas amanhã o assunto com certeza vai ser você. Afinal, se essa pessoa fala mal de todo mundo, por que ela não falaria mal de você? Talvez você ande com ela, se relacione com ela e não fale mal de ninguém. Mas só pelo fato de você estar junto, com certeza algum dia vai sobrar confusão para o seu lado. Então, eu tenho o seguinte raciocínio: quem não agrega, não faz falta. Segundo tipo de pessoa que nós devemos evitar são as que só lembram de nós quando precisam. Conhece alguém assim? Veio alguém à sua mente também? É o tipo de pessoa que nunca liga, que não é capaz aí de mandar uma mensagem no seu WhatsApp para saber como você está ou se você está precisando de alguma coisa. Mas quando a coisa aperta, quando o negócio aperta, a primeira pessoa que ela lembra é quem? Você, é claro, porque você está sempre disponível para ajudá-la. E qual é o problema dessas pessoas, né? Que muitas vezes elas transferem a responsabilidade da solução dos problemas delas para você. Como se você fosse o culpado, como se você tivesse arrumado aquele problema e como se a responsabilidade de resolver esse problema fosse teu. Aí elas fazem chantagem emocional, choram, ameaçam, fazem um dramalhão todo. E o que eu estou dizendo aqui para vocês não é que você deve abandonar, por exemplo, o fofoqueiro ou essa pessoa que só suga de você. Nós devemos amar as pessoas, conforme diz a palavra de Deus, e devemos orar por elas, interceder por elas, fazer aquilo que é possível. Mas no momento em que nós começamos a ter prejuízos, já não é mais um relacionamento saudável. Então por isso que nós devemos evitar. Não é abandonar, é evitar. Evitar de passar muito tempo junto, evitar de se relacionar, de frequentar a casa um do outro, de ter uma relação muito próxima. É nesse sentido que eu estou dizendo. E terceiro e último grupo de pessoas que nós devemos evitar
são aquelas que nos afastam da presença de Deus. Não permita, de forma alguma, que alguém afaste você da presença de Deus. Tudo aquilo que interfere negativamente na sua relação, no seu relacionamento com Deus, corte o mal pela raiz. Se essa pessoa lhe afasta da presença de Deus, se essa pessoa lhe coloca fora do propósito de Deus, comece a evitar de andar com ela. Somos luz do mundo, sim. Somos sal da terra, sim. Mas se esse relacionamento está trazendo prejuízos para o nosso relacionamento com Deus, corte o mal pela raiz. E para encerrar o podcast, eu quero ler para vocês aqui aquilo que está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16, que diz o seguinte: evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. E lá também em Mateus, capítulo 10, verso 16, diz o seguinte: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como os pombos. Ou seja, fique atento, fique com os 2 olhos abertos. Ok? Mais uma vez eu pedi a gentileza que você deixe o seu like para que outras pessoas sejam alcançadas, e que se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E deixe aí também nos comentários qual desses tipos de pessoas você acha que é a pior de todas. Ou se eu não mencionei alguma aqui, você também pode acrescentar ali nos comentários. Ok? Este foi mais um podcast do pastor Adriano Machado. Foi um prazer e uma honra estar com vocês. E lembre-se, se você é águia, voa!